Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Retomada Cultural, RJ2. Memorare. Tronco de uma árvore visto de baixo em seu frondoso tamanho, sobreposta a ela a fotografia de mãos de mulheres indígenas segurando um maracá e com mãos entrelaçadas usando pulseira artesanal. Os 200 anos da independência do país trazem à tona um questionamento importante que permeia a formação dos Estados nacionais. Quem são os habitantes que constituem uma nação? Tecido vermelho sobre mesa, 2 maracás e colares indígenas de Tucumã. O projeto de construção de uma nação brasileira, muitas vezes descrito como pacífico, foi desenvolvido por uma parcela muito pequena da população, uma elite majoritariamente branca, masculina e europeia. Em 1822, a independência transforma o Brasil numa monarquia parlamentar, assentada nos valores civilizatórios colonialistas, na instituição da escravidão e no patriarcado. Pés indígenas descalços na terra, pernas com pinturas vistas até o começo da saia de palha. Rosto de perfil, olho e nariz bem próximos, textura da pele, folhagens bordadas. Sobre bancada, cestaria contendo objetos de barro. Os povos originários que aqui sempre estiveram nunca fizeram parte desse projeto de nação. Como herança do patriarcado colonial escravagista, a presença da linhagem feminina foi sistematicamente apagada da história oficial do país e da árvore genealógica das famílias. Nossas filhas e filhos invariavelmente carregam o sobrenome do pai. Seria possível reconhecer em nossos corpos e vidas hoje outros modos de pertencimento a essa nação, a esse território? Contar outras histórias? Entre tramas e tecidos, a imagem do tear manual. Tela preta, memorare. O enxergamento das mulheres que narram as cartas se dá apenas pela voz. Você chegou a essa terra vinda de longe. Veio com seu companheiro e uma menina de apenas 2 aninhos, minha mãe. Faço hoje uma ideia das condições da viagem e de sua coragem em chegar a uma nova terra para começar uma nova vida. Fico imaginando seu coração como estava apertado, que com certeza trazia muita saudade de sua terra natal, de sua família, de seus amigos, de seus costumes e ainda em plena Segunda Guerra Mundial. Enfim, de uma vida estruturada, pois você tinha quase 40 anos. Perder esse aconchego para atravessar o Atlântico com uma filha tão pequena e indefesa. Você depositava toda a sua esperança em seu companheiro e, com a graça de Deus, ele nunca lhe faltou. Foto antiga de casal idoso, vela acesa. Outra foto de mulher com criança encostada em seu ombro direito. Tela preta. Trama bem próxima mostra fios do tecido vermelho, fios diversos entretecidos em tons de pele. Do tecer de palavras, gestos e fios nasce esse projeto, com um tear ancestral que em uma longa trama entrelaça sentidos e cores de todos os tons de pele. Por meio das vozes femininas que nos chegam pelas cartas, num movimento que se funda na partilha de experiências, abrimos espaço para a expressão de uma multiplicidade de existências, muitas vezes silenciosas ou silenciadas. Mão costura a borda de uma carta. Mãe, sou a única de suas filhas que você pariu de novo. De alguma forma, você pariu de novo a Márcia, quando escreveu para a equipe que faria a retirada de seus órgãos sexuais femininos e disse que estava de acordo, apesar de sabê-la fisicamente uma mulher perfeita. Mas você agiu por amor, ciente de que esse era seu desejo profundo, talvez até com medo de que ela, ele, se matasse se não o realizasse.
30 anos depois, mãe, graças a você, surgiu a figura pública João W. Nery, que com sua autobiografia e militância trouxe vida para tantos transexuais que não se conheciam nem aceitavam. Ele próprio, no final da vida, chegou a dizer que talvez não se operasse nos tempos atuais, mas naquele momento foi fundamental para ele. Obrigada, mãe. Fotos de flores, borboletas e árvores. Obra da exposição criada com elementos naturais, folha bordada, casca de árvore e fita. Tela preta. Entrada da exposição Memorare. Personagem Memória, com máscara e chale, caminha pela exposição com um galho de lavanda na mão. Queridas mulheres ancestrais, daqui onde me encontro, falo com vocês. Eu, uma mulher que se reconhece em cada uma como parte e todo que somos, cada uma habitando seu próprio tempo de vida e mundo. Primeiro me dirijo a você, Bisa Joana. Sei de sua têmpera pelas histórias contadas por minha mãe, da sua força para criar sua filha e netos, sempre presente em seus nascimentos, cuidando e amando a cada um. Flor de lavanda. Juntos, muitos elementos naturais monocromáticos. Um dia você estava lá, no outro mais não. Sua filha Francisca, minha avó, mulher também de luta, de quem herdei a parecença, conhecida e retratada numa imagem em preto e branco, a mim presenteada por minha mãe. A pele marrom clara como a minha, o sorriso de quem enfrenta o mundo, mas principalmente a marca na mão, nas pequenas mãos, minhas e suas, sempre dispostas a acolher, a aceitar e a se entregar sem reservas. Tela preta. Cartas bordadas, dispostas sobre tecido vermelho. O despertar que aqui propomos se constrói na linguagem dos afetos, nessa rede de cuidados e oralidade que compõe o feminino nas famílias brasileiras. Nas cartas dirigidas às nossas ancestrais, mães, avós ou bisavós, resgatamos saberes originários, compartilhamos casos e apreços, ouvimos seus sopros, que por vezes nos falam de um passado ainda mais longínquo, um histórico de dores, marcas de opressão e violência, mas também de amor e resiliência, que se fez vida nos úteros que nos gestaram. Cestaria contendo novelos de lã vermelha e galhos de algodoeiro. Fragmento de carta bordada sobre palha. Tela preta. Pele enrugada, mão ancestral. Poça d'água reflete uma árvore. Rio trepida com vento. Caracol caminha lentamente pelo chão. Fico imaginando como foi difícil para ela. Trabalhou a vida inteira desde criança numa roça. Sofreu várias violências. E não era isso que ela queria para a sua filha. Costuma dizer que não deseja voltar mais para o seu lugar de origem, Minas. Só vai a passeio. Disse que aquela cidade não lhe trouxe nada de bom. Só lembranças que a machucam. Também acho, Vã Maria, que você iria se orgulhar muito da sua filha, minha mãe, que veio para o Rio de Janeiro sozinha, sem conhecer nada e ninguém, para ter uma vida melhor, para ajudar na criação da minha irmã, que deixou com a sua irmã para vir para o Rio de Janeiro. Ela foi criada por ela, por nossa tia. Todos os anos, a minha mãe ia visitá-la. Aquela história que a gente já sabe. Juntava dinheiro o ano todo, comprava roupas, brinquedos, e lá ia ela para as visitas anuais. Hoje, a minha mãe conta isso, mas eu sinto que ela tem uma dor nesse contar, pois não era o que ela queria nem desejava, mas só assim de dar uma vida melhor para minha irmã. Não somos filhos do mesmo pai. Segundo a minha mãe, o
pai da minha irmã morreu de doença de Chagas, doença que sabemos que é originária de Minas Gerais. A minha irmã, quando cresceu, com uma certa idade, foi estudar em Belo Horizonte e lá ficou, na casa de um primo. Conseguiu estudar, se formar. Isso para minha mãe foi um orgulho, pois tudo que ela pôde fazer de melhor para que ela saísse daquele lugar foi feito. Então, vó Maria, quero dizer-lhe que a senhora se orgulharia da filha que tem. Obrigada por vencer o medo e embarcar para Santiago do Chile em outubro de 73, com a firme decisão de me tirar do Estádio Nacional, onde sabia que eu estava presa junto com outros milhares de pessoas, depois do golpe militar que derrubou Salvador Allende. É quase inacreditável você ter conseguido que uma das 5 cartas que escreveu e entregou a autoridades e entidades de ajuda chegasse às minhas mãos. Em pleno campo de concentração em que se tornou o estádio de futebol, um funcionário à paisana do Ministério do Interior levou-me sua carta em mãos. Lembro-me até hoje daquele homem ligeiramente calvo, olhos claros, que educadamente confirmou quem eu era depois de chegar sozinho ao vestiário da piscina, onde tinham confinado 80 mulheres, entre chilenas e estrangeiras. Incrédula, recebi sua carta e reconheci a letra e o conteúdo. Você, então, já sabendo que eu tinha pena de expulsão do Chile e não queria voltar para o Brasil, com medo de ser presa e torturada novamente. Ai, mãe, que dúvida atroz. Mas aceitei sua ajuda. E no dia seguinte saí do estádio junto com 2 outros brasileiros cujos pais também se encontravam em Santiago. Era 12 de outubro. Até hoje lembro nesse dia que é meu 2º aniversário. Obrigada, mãe. Pessoas visitam a exposição Memorare. Mulher indígena, pintada no rosto com urucum por outra mulher indígena. Uma oca. Ao centro, altar ritual com objetos de barro, pessoas indígenas ao redor. Eu sou Maria de Fátima Muniz de Andrade. Sou indígena da etnia Tupinambá. É com muito orgulho e prazer que estou gravando este áudio para chegar até as mãos e aos ouvidos das nossas amigas de lutas. Há muitos anos atrás, a minha mãe contava que ela mandava um dos filhos acender um fogo na frente da casa para que ela ficasse olhando, e ela sempre falava que aquele fogo ali era um fogo sagrado. Então o fogo para a gente, até hoje, nós temos muito respeito pelo fogo. Quando nós estamos com nosso foguinho aceso, vem as lembranças da nossa mãe, vem a lembrança da nossa avó, né? Vem as lembranças dos nossos ancestrais. Tela preta. Pés descalços caminham sobre folhas e cartas. Convidando mulheres a relatarem de dentro suas experiências, abrimos espaço para a constituição de outras narrativas sobre suas histórias, atravessadas por diferenças de gênero, classe, raça, etnia, territorialidade, nas quais a complexidade das vivências
e os valores demarcados pelo feminino se tornam possíveis. Máscara da personagem Memória. Reencontrar nossas antepassadas nas tramas da memória é também um processo de se perceber a si mesma no presente e se reconduzir na relação com o futuro, traçando uma linha cíclica na espiral do tempo, simultaneamente continuidade e variação. Carta escrita à mão. Salve, mãe Loi, Heloísa. Salve, vó Naída. As duas lá, as duas cá, aqui, marcaram presença. Herdei e tenho comigo com muita honra e bênção esse nome ofertado por ti, Naída. Certamente uma homenagem à avó, que teu coração te soprou quando eu ainda estava em teu ventre. De onde vem este nome e com que vibração ele chega até mim? A força de vida dessas duas mulheres e tantas outras entrelaçadas, de amar, de cuidar, de gostar das pessoas, de receber os seus, de abrir as portas da casa, se admirar, observar os detalhes, as sutilezas. Maracá e cestaria trançada em palha. A busca por aprofundamento daquilo tudo que nos move. As conexões. Pois é, as conexões. Irmã Ceci, pai Peri e mãe Naída. O trio que nos chama para a nossa ancestralidade tradicional, indígena. Chegamos a Bartira, passando pela Bisa, Rola, batizada Zaira. Sim, descobrimos. Sua neta cutucou. Bartira foi nossa primeira provável ancestral indígena de origem tupinambá. Lá atrás ela está. E hoje, aqui estou, também Naída, compondo a espiral da vida, entrelaçando essas histórias. Mão e rosto ancestral e folha sobreposta, veias e veios. Lembro de como me ensinou a ser forte, batendo na porta da minha carapuça medrosa de menina de olhos diversos, que não enxergava a noite e ficava sentada no batente de casa, sem correr, sem brincar, até você chamar todo mundo e inventar algo que eu pudesse fazer. Senhora Dona Cândida, coberta de ouro e prata, descubra o seu rosto que queremos ver-lhe a alma. Assim eu podia brincar igual, e você sorria sem demarcar a diferença. Me incluía sem dizer, ela não pode, ela não vai, facilitem para ela. Desse modo, aprendi a não desistir. Aprender outros modos de lidar com a minha diferença, com os meus impossíveis e a construir novos possíveis. De você, herdei a vontade férrea do querer, do desejar, a paixão pela vida, amar sem restrições os do coração e a deixar para trás os não amores, sem mágoa, mas também sem pena ou dó. Foram tantos os aprendidos, muito mais impulsionados pelas resistências que pelas virtudes, pela equidade que pelo exemplo. Agora, aqui reunidas nesse círculo da memória, de mãos dadas, vamos pouco a pouco nos fundindo e confundindo nessa doce dança ancestral, fechando os versos da cantiga de roda que me ajudou a chegar aqui e ser quem sou. Floresta de bambus. Que anjos são esses que andam guerreando? É de noite, é de dia, Padre Nosso, Ave Maria. Somos filhas do rei, somos netas da rainha. Senhor Rei mandou dizer que escolhesse uma pedrinha. A porta do tempo, então mágica e eterna, nos permite a todas ser, sempre ser, mulheres, filhas, mães, avós
e netas, percebidas pelas muitas luas que gestaram, assistiram, iluminaram e nos emprestam sua força aos nossos destinos. Mais que uma, somos sempre todas, unidas e bordadas pelos fios do tempo, no fino e inefável tecido da vida. Carta manuscrita, fotos de flores vermelhas em galhos com gotas de orvalho. Vejo neste momento a chegada de cada uma dessas mulheres que vai se postando frente aos meus olhos, tendo ao fundo a grandiosa e bela Ponte da Amizade, que liga a minha cidade natal, Jaguarão, à cidade de Rio Branco, no Uruguai. E foi por essa ponte que vocês, mulheres, foram e voltaram durante suas vidas, de lá para cá, de cá para lá, e que construíram essa família tão brasileira e uruguaia ao mesmo tempo. Mulheres fortes, trabalhadoras, decididas, bonitas, mães, esposas, independentes, numa mistura de índias, camponesas, queimadas pelo sol dos pampas para enfrentar a vida com suas diferentes escolhas. Mulheres de mãos dadas na exposição Memorare. Agora o cenário está completo. Como num cartão postal, vejo nesse momento todas lá me olhando com um olhar forte. Maria, Ana Cândida, Maria Angélica, Albertina, Miguelina, Neve, Joana, Nima, minha mãe, Nair, Iracema, Geni. Essa ponte tão conhecida de vocês é o símbolo dessa miscigenação da qual hoje faço parte. Nas palavras ditas ou escritas, semeamos histórias sensíveis e singulares sobre modos femininos de criar o tecido da vida. São saberes que nascem dos vínculos com a terra, disseminam práticas de cura e cuidado, instauram modos colaborativos de viver. Expressões que ensinam a construção de uma nova trama sociocultural, repensando valores esquecidos, reconectando os fios da história para tecer novos sentidos poéticos e políticos para o tempo presente. Nas entrelinhas das palavras, vidas se entretecem. Colares. Colar de búzios sobre pedra na margem do rio. Lembro de quando minha mãe falava que a minha avó era uma pessoa muito conselheira, que a minha avó era a rezadeira, que a minha avó aconselhava os filhos, os netos, as amigas, os amigos. E hoje eu tenho um dom de aconselhar. Eu aconselho meus filhos, aconselho minhas amigas, meus sobrinhos e aconselho vizinhos e alguém que precisar de mim. Eu tenho certeza que quando eu estou aconselhando alguém, que a minha avó está de um lado e a minha mãe está de outro. Porque as palavras saem perfeitas da minha boca. E eu fico grata quando as pessoas ouvem os meus conselhos. O tecer, o entrelaçamento dos fios e de nossas vidas hoje, mãe, está sendo celebrado. O teu tear, mãezinha, o tecer a vida não se perdeu. Está aqui em todas nós. Marcam presença diariamente em nosso e meu existir. É assim que sinto e assim é. Entre tramas de tecidos, a imagem do tear. Mulher idosa, sentada, desfia novelo de lã. Pele marcada pelo tempo. Nascedouros. Uma mão investiga as linhas da outra, como quem se conhece pela primeira vez. Cartografias traçadas na pele,
pelas tantas vidas que se condensam naquela que hoje me pulsa. Leio o relevo em superfície, no tempo dilatado de quem faz da ponta dos dedos a retina. Entre o ranger dos ossos, desloco o medo, arrancando as raízes que me pendulam para trás. No invisível do espaço, mãos rugosas modulam a espessura dos fios em matéria-vida. O movimento lento reconduz os passos à mata virgem, o tronco como limite. Extremidades abraçando galho desfiam novelos, fazendo deles minha corda bamba. Oferenda aos pés de uma árvore. As pernas dobradas feito aranha que se acocora em berço de rio. Finos pelos projetam no ar sua teia de sonhos, parindo urdidura da sua própria baba. Aranha tece teia, mulher tece no tear. As paredes de dentro desatam o nós, aninhado em cantigas que se renascem, entremeando o futuro nas tramas silenciosas do presente. Tela preta. Eu sou tupi guerreira, minha avó valorosa tupi. Eu sou tupi guerreira, minha avó valorosa tupi. Na mata não sinto frieza, minha avó é guerreira tupi. Na mata não sinto frieza, minha avó valorosa tupi. Eu sou tupi guerreira, minha avó valorosa tupi. Eu sou tupi guerreira, minha avó valorosa tupi. Na mata não sinto frieza, minha avó valorosa tupi. Na mata não sinto frieza, minha avó valorosa tupi. Memorare. Créditos. Dedicamos a Heloísa B. Vilacqua in memoriam. Nós te honramos e agradecemos o seu tear, sua história teceu este projeto. Direção, Olivia von der Weide. Roteiro, Olivia von der Weide, Silviane Lopes, Érica Rétio. Edição final, Carol Lobo. Primeira edição, Júlia Rufino. Texto condutor de apresentação do projeto, Olivia von der Weide. Trecho, cartas escritas para as ancestrais, por ordem de entrada. Maria Célia, Solange Bastos, Gislana Vale, Wanda Silva, Solange Bastos, Maria de Fátima Muniz, Naída Franca, Gislana Vale, Lance Lopes, Maria de Fátima Muniz, Naída Franca. Poemas Nascedouros, Sofia MBC. Filmagem e exposição, Brenner Moraes de Carvalho e Magética Filmes. Ensaios fotográficos da Pele Anciã, escrita em Matéria-Vida, Olivia von der Weide. Fotos e exposição, Lúcia Rafaela Werneck, Érica Rétio, Jefferson Hermida, Centro Cultural FESO ProArte. Arquivos de Imagem da Natureza, Olivia von der Weide. Som e trilha sonora, Denis Lopes. Cânticos populares, Maria de Fátima Muniz e Mônica Gomes Muniz. Etnia Tupinambá, Povo Pataxó. Acessibilidade cultural, Lais Elias, Gislana Montevalho. Produção cultural, Yug Werneck. Esse vídeo faz parte do projeto Memorare. Conheça nossos canais, site portalmemorare.wordpress.com, Instagram, @portalmemorare.